Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diga-lhe assim, filho do homem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Complete para mim, por favor. E assopra sobre estes para que vivam. E profetizei como Ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremamente numeroso. Diga amém por essa palavra. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou contar de 1 a 3 e você vai liberar uma palavra que norteia apenas uma frase do rumo profético que Deus está nos confiando para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer apenas isso. Apenas isso. Você vai dizer assim: somente profetiza. Tá bom? Só isso. Quando eu disser 3, você vai dizer só isso: somente profetiza, tá bom? É 1, é 2, é 3, diga. Para o outro vizinho, diga. Somente profetiza. Não espere sentir de profetizar para começar a profetizar. Passamos um longo tempo da nossa vida cristã ocupando esse longo tempo espiritualizando o que nós deveríamos estar executando. Porque é mais fácil colocar na conta do céu do que me comprometer com aquilo que o céu tem com a terra. Então a gente passa um longo tempo da nossa caminhada cristã espiritualizando aquilo que nós deveríamos estar executando. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de um exemplo, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto do texto de 2 Reis capítulo 4, porque ali a gente percebe com exatidão uma segunda coisa que cabe na ministração dessa noite. Agora não mais sobre a sunamita, mas agora sim sobre a viúva, aonde o texto afirma que o marido havia morrido e depois da sua morte havia deixado uma dívida, e agora o credor está à porta a levar os seus 2 únicos filhos como pagamento de uma dívida que ele deixou. Então ela procura Eliseu, busca uma palavra, uma direção para trazer uma transformação para sua casa, tirar ela daquela situação difícil. Então ela procura ele e ele diz assim: declara-me o que tu tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então ele diz: olha, vai aos teus vizinhos. Ele dá para ela uma direção. Responda aí para mim, por favor, o que ele dá para ela?
Isso, uma direção. Quando você procura um homem de Deus, um profeta, quando você procura a palavra de Deus, o que você está em busca é de uma resposta, uma direção. Então ele dá para ela essa direção e diz assim: olha, vai aos teus vizinhos, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Coloca eles dentro do teu quarto, fecha a porta, ou seja, entra com você e os teus filhos e fecha a porta por detrás de ti os teus filhos. Pega essa botija que tem apenas um pouco de azeite e ao entrar no teu quarto e fechar a porta, quando os vasos estiverem lá, derrama o azeite da botija nos vasos. Essa foi a direção, a palavra que Eliseu deu para aquela mulher, e assim ela obedeceu. Ela foi lá, pediu as vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, entrou dentro do quarto, fechou a porta com os filhos dentro, pegou o azeite da botija e começou a derramar. E o texto diz que à medida que ela derramava, o azeite descia e ia enchendo e multiplicando-se o azeite dentro daqueles vasos, de modo que o azeite que estava na botija só parou de descer quando não havia mais vasos para multiplicar. O que acontece? A verdade é que Deus nunca encheu, nunca transbordou aquela botija para transbordar os vasos. Se você ler o texto devagarinho, você vai perceber aonde o milagre é executado. Nem dentro da botija, nem dentro dos vasos. Lê o texto devagarinho em casa hoje que você vai ver. Por isso a direção do profeta foi: entra no teu quarto e derrama. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Essa foi a direção do profeta que virava a chave para a execução do milagre. Quando você entrar no teu quarto, fechar a porta e derramar, vai haver a multiplicação do azeite. Então, na execução do milagre de 2 Reis 4, o milagre não aconteceu dentro da botija, nem dentro dos vasos. Acontecia onde? Na transferência, no fio do azeite. Era ali que Deus multiplicava o azeite que enchia os vasos. Agora, como é que a nossa geração trabalha hoje quando a gente dá a direção, quando a gente libera a palavra? Por que eles têm a palavra, mas não têm a execução do milagre? Duas verdades. Primeiro, você espera sentir. Segundo, você gasta mais tempo espiritualizando do que executando a palavra que você já tem. Vou dar um exemplo. Se fosse a gente diante de Eliseu, o que eu faço? Ele diz para nós o que disse para ela. A gente entra no quarto, quando a gente vê o azeite da botija e ela diz que só tinha um pouco, então a botija não estava cheia. Parece que eu imagino a nossa geração dentro do quarto, olhando para a botija de azeite, e ao invés de começar a derramar, quando ela vê, matematicamente falando, a quantidade de azeite, a quantidade de vaso e a quantidade de azeite na botija, ou o crente espiritual, o que ia fazer? Vaso, botija, azeite. O profeta disse o quê? Quem lembra? A geração de hoje tem a palavra, mas por que não executa? Porque espiritualiza. Aí a geração de hoje no quarto, tendo a palavra, podendo ver o milagre, faria isso aqui, ó. Viu o vaso? Viu o tamanho da botija? Viu a quantidade de vaso? Viu a quantidade de azeite? Aí a gente: Deus, está aqui na tua presença essa botija. Eu quero colocar diante de ti este azeite. Oh Senhor, eu creio que tudo tu podes. E a gente menciona até a Bíblia. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Multiplica este azeite. Aí você vai passar a noite inteira, a madrugada inteira, vai fazer campanha de 7, de 14, de 21, pedindo Deus para multiplicar o azeite. E o azeite não multiplica, o milagre não vem. E o credor já levou o primeiro como pagamento da parcela. Enquanto você está na campanha, ele vem e leva o segundo. Depois você diz: puxa, Deus não é fiel. Deus está dizendo: quem não é fiel é você. Eu não mandei você orar. Eu mandei você o quê? Mas a gente gasta tempo espiritualizando o que não dá conta de executar. Vou te falar um negócio muito real aqui. Deus está disposto a transformar uma incredulidade sincera, mas não está disposto a receber a oração de uma fé falsa. Quando o Senhor entrar na casa e Tomé não está ali, e os discípulos comunicam a ele o que aconteceu, ele vai manifestar incredulidade. E ele diz o quê? Se eu não tocar nas suas perfurações, eu não vou crer. Para Tomé todo mundo estava louco, havia visto uma visão incomum. Então o Senhor aparece só por causa de Tomé, porque o texto diz que na segunda aparição ele não faz absolutamente nada. Ele só aparece por causa de Tomé. Deus voltou por causa de um incrédulo. Jesus voltou por causa de um incrédulo. Escuta isso. Ele volta para dentro
casa e aparece de novo. Quando Tomé o vê, crê. Aí o Senhor diz: não, agora não, vem aqui, toca aqui. Aí ele vai lá e toca, e o Senhor adverte ele: Tomé, porque tu viste e tu crestes, mas bem-aventurados que não viram, mas crerão. Estava falando de nós. Então preste atenção. A incredulidade de Tomé é horrível, mas é verdadeira. Agora a gente quer dar uma de super crente. Ouve a palavra, vem para uma conferência como essa, está debaixo de uma direção, mas prefere colocar diante de Deus uma maquiagem, uma fé que parece que é verdadeira, mas vive entubando na conta da espiritualidade o que não tem compromisso para obedecer com verdade. Aí a gente começa a dizer: no tempo de Deus tudo se ajeita. Na hora que Deus quiser, Deus faz. E se eu te disser que nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: o meu nome é Já. Se a mulher ficasse ali orando, ela ia estar pedindo milagre até hoje. Porque não é que é problema orar, o problema está em não obedecer à voz de Deus. E o que Deus disse por intermédio de Eliseu para milagre acontecer na vida daquela mulher não foi entra no quarto e ora, foi entra no quarto e derrama. Sabe o que ele está dizendo? Executa. Você já está debaixo de uma unção, já está debaixo de uma atmosfera, já está debaixo de uma palavra. Quer um outro exemplo para você entender melhor? Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue dizia sozinha em casa, depois de 12 anos, buscando tratamento, sabendo que a sua enfermidade era incurável, ela está em casa e ela vai aproveitar a oportunidade que Jesus ia passar. E em casa, sozinha, ela dizia consigo mesma, porque como eu disse aqui, Deus não trabalha com a fé que as pessoas têm em mim, Deus trabalha com a fé que a gente tem nele. Ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Mano do céu, olha o que ela está fazendo. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela está bolando um plano que só depende dela para executar. Quando você está muito sozinho, quando você está muito arrebentado, quando você está muito deprimido, quando você está abandonado, quando você está muito rejeitado, quando ninguém mais acredita no teu milagre, você não pode projetar um plano que dependa de terceiros. Você precisa aprender a executar um plano que você sozinho seja capaz de dar conta de fazer, por mais simples que o mecanismo pareça. É simples. Qual é o plano dela? Vou lá e vou tocar na orla das vestes dele. Vamos lá, é simples ou não é? Só que aonde está um dos segredos, ela está fazendo algo que só depende dela para acontecer, porque ela não pode contar com mais ninguém não. E aí ela vai com esse pensamento, nesse mecanismo. Não vai para espiritualizar, vai para fazer. Não vai para pedir, vai para pegar. Mano, ela não vai para pedir, ela vai. Olha direitinho o texto, você vai ver que ela vai, pega o que quer, não pede, não é constituído roubo. Olha o texto. Chega lá onde ele estava, a mulher não pediu, ela não disse: o Senhor pode me curar? Ela não disse: eu quero ser curada. Ela não fez como Bartimeu, ela não fez como paralítico no templo, irmão, como ninguém. Ela não fez como leproso, se tu quiser. Mano, a mulher saiu de casa e falou assim: vou pegar, não vou espiritualizar, vou executar. Se tão somente eu tocar, serei. Se eu tocar, eu serei. Vou bolar um plano que eu não dependo de ninguém. Deus ama uns planos assim. Uns planos que você sai de casa sozinho e alguém diz assim: tá sozinho? Você diz: não, tá eu e Deus. Uns planos aonde só cabe você, Deus e mais ninguém. E não é só por não ter alguém para confiar, é porque é algo tão grande, que é melhor você seguir sozinho, mais crendo, do que seguir acompanhado, duvidando. Quando ela chega, ela toca. O texto diz que ao tocar, estancou no corpo a hemorragia, e ela sentiu na hora que ela estava curada. Ela foi curada na hora. Então responda para mim de novo: ela pediu Jesus para ser curada? Não, ela foi lá, tocou e foi curada na hora, porque esse foi o plano que ela projetou. A fé dela é uma fé em obediência. A fé dela é uma fé que executa. A fé dela não é uma fé sentimental, não é uma fé sensorial, não é uma fé que precisa ser estimulada. A fé dela é um plano. A fé dela, ela é concreta. A fé dela é assim,
olha, eu vou chegar, vou fazer assim, e vai acontecer assim. Uma fé associada a um plano, uma fé associada a um mecanismo, uma fé associada a uma obediência. A mulher vai lá, pega o que quer, não pede, não é roubo e recebe. Aí Jesus, vendo que dele saíra virtude, poder, vira e diz: quem me tocou? Aí o texto diz assim: e virava-se para trás para ver, que isto fizera, artigo definido. Ele sabia quem tinha tocado nela, sim, quem tinha tocado nele, sim ou não? Sim ou não? Só que ele vai dar a ela uma oportunidade de ser abençoada, porque ela foi lá pegar o que precisava, o que queria, mas ele vai dar a ela agora o que ela precisava, mas não sabia. Então quando ela toca nele, ela tira dele o que ela quer, mas quando ele toca nela, ele vai fazer por ela algo que ela não imaginava. Lembra? Ele diz: filha, depois de anos, é a primeira vez que ela está ouvindo de novo: filha, tua fé te salvou. Vambora, meu povo, aonde você vê a fé da viúva, aonde você vê, responda para mim, pense, a fé da mulher do fluxo de sangue sendo espiritualizada. Para ser vivida, a fé verdadeira não espiritualiza, executa. Porque ela não está associada a sentimento, mas a obediência. Eu vou falar de novo: a fé verdadeira, genuína, não está associada a sentimento, ela está associada à obediência. Quando o Senhor chama os filhos de Israel à obediência diante de Moisés, eles estão parados diante do Ebal e do Gerizim. Entre ambos, Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diga ao meu povo que se eles ouvirem os mandamentos, se eles obedecerem a minha voz, olha, se o meu povo ouvir e se o meu povo obedecer, é assim que está escrito. Moisés, diga aí que se o meu povo ouvir e se o meu povo obedecer, não tem a parte do e se meu povo sentir. Se meu povo ouvir e obedecer, o que é isso? Ouviu, executou. Se o meu povo ouvir e obedecer, aqui no Gerizim, diga para eles que todas as bênçãos que eu determinei hoje aqui sobre esse monte, eu farei percorrer, eu farei com que elas sigam e persigam eles até que os alcance. Que bênçãos são essas? Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua amassadeira. Na linguagem do século 21, bendita será a tua conta corrente, bendita será a tua conta poupança, benditos serão teus negócios, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos, dos filhos dele. Eu, o Senhor, te abençoarei até por 1000 gerações, se eles me obedecerem. E do mesmo jeito que eu vou mandar as bênçãos perseguir, eu também vou mandar as maldições perseguirem até acharem eles, se ao ouvir eles decidirem não me obedecer. Deus não cobra de quem não ouve, mas de quem ouve Ele espera uma atitude. Preste atenção, Ele não espera um sentimento, Ele espera uma atitude. Então veja, fé não está associada a sentimento, mas a atitude. Que atitude? Obediência a quê? Ao que foi ouvido, ao que foi dirigido, ao que foi ministrado. O que está acontecendo na nossa vida? A gente vem para culto, participa da atmosfera, vive debaixo de um ambiente de glória, recebe de Deus direção e palavra. Aqui tem palavra de tudo que é jeito, palavra tocada, palavra cantada, palavra pregada. Deus está ministrando aqui o tempo todo sobre nós, nos dando uma resposta, nos dando uma direção, seja no vale, seja na enfermidade, seja na dívida. Como os exemplos que eu usei aqui agora, para todos esses caminhos o Senhor está disposto a nos dar resposta, direção. E posso te falar, debaixo da direção de Deus você não precisa ter medo de executar nada. Por quê? Porque Deus não te coloca no caminho para tentar. Quando você está debaixo de uma palavra, você não tenta nada, você executa. Deus não te dá condições de tentar, Deus te dá para fazer o que deve ser feito, e uma única vez vai ser o suficiente. Quando Deus te dá um plano A, Ele não inaugura um B. Vai dar certo no A, é só obedecer. É só obedecer. Só que a gente associa isso a sentimento, e isso está acabando com a nossa possibilidade de vivermos coisas extraordinárias. Tem pessoas que estão aqui que tem um exército, mas está como essa ossada no vale. Tem uma palavra, mas está como essa ossada no vale. Tem um casamento, mas está sequíssimo como essa ossada no vale. Tem
tem um sonho, mas está na gaveta, sequíssimo como essa ossada no vale. Tem uma aspiração, tem um projeto, tem um plano, mas está sequíssimo como essa ossada no vale. E está faltando em nós nesta noite um pouco de sinceridade, de verdade. E se for o caso, me perdoe, mas eu vou dizer, se for até para dizer incredulidade, que ela seja verdadeira. Que diga: Deus, estou sim com problema na área da fé, mas que isso seja exposto diante de quem pode te acrescentar e mudar. Ouça isso: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou. Não perguntou se Ele queria, tomou Ele e o levou. Seja um instrumento leve e de fácil manuseio nas mãos de Deus. Não seja duro, não seja travado. Quando Deus te tocar, quando Deus te mover, quando Deus te direcionar, não hesite. Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: não hesite. Mas por que a gente vive hesitando? Porque a gente nunca sabe se é de Deus ou se é de nós. A coisa está tão difícil quando Deus dá uma direção no nosso interior, pela palavra ou pelo Espírito Santo de Deus, que a gente fica: rapaz, não sei se isso foi de mim ou se foi de Deus. E ainda pior, às vezes a gente diz: não sei se é Deus ou se é o diabo, como se a voz de ambos fosse parecida. Eu não sei se é Deus ou não sei se é o diabo. E por que isso está acontecendo? Porque estamos caminhando no campo da axiologia. A gente está caminhando de acordo com a denominação X, caminha de acordo com a denominação Y, escolhe o fulano de tal, o ciclano, e a gente está terceirizando a nossa forma de conhecer Deus. Você quer Deus mastigado. Você acha que vê a mensagem, mesmo que seja minha ou de qualquer pessoa que a gente respeite no YouTube, tem o poder de substituir teu relacionamento com Deus por assistir uma mensagem por dia? Você pode assistir 10 mensagens por dia, nenhuma delas tem o poder de substituir a leitura de um capítulo seu por dia. Nenhuma, filha, nenhuma, irmão. Aí depois você não entende porque não está ouvindo a voz de Deus, porque não está discernindo quando Ele fala com você, porque você terceirizou a voz de Deus por tanto tempo, que agora você só sabe que é Deus falando se Ele passar por terceiros. Só que Deus não quer passar por terceiros. Não foi para isto que se manifestou o Filho do Homem. Ele veio para falar contigo diretamente. O véu do templo se rasgou e agora nós temos ousadia para entrar no Santíssimo Lugar e ouvirmos da primeira pessoa aquilo que nós queremos ouvir. Quando algo dá errado no seu banco, quando algo dá errado lá na sua conta e você chega para resolver e o atendente principal não pode, o supervisor não pode, o carinha do caixa não pode, você não sai do banco sem primeiro dizer: eu não vou sair daqui sem antes falar com o gerente. Deus está dizendo: você pode falar com o gerente, não precisa ficar na fila, mas só está me reconhecendo quando eu uso o atendente. Porque você viciou terceirizar a voz de Deus. Viciou. Porque é mais fácil. No YouTube já está mastigado. No louvor de alguém já está mastigado. É difícil quando eu vou fazer a devocional e eu estou rouca depois de uma noite como essa, e vou ali procurar um hino da harpa para adorar o Senhor, e percebo que a minha voz não chega nem perto da do Tiago, não chega nem perto da do pastor, e eu digo: meu Deus, Deus tendo que ouvir uma coisa dessa uma hora dessa da manhã. Mas parece que eu vejo ele dizer: ah, isso me agrada muito mais do que qualquer timbre, do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso aqui é você não usando acessos para me adorar, mas me adorando diretamente. Diretamente. Então perceba isso. Perceba isso. Essa necessidade de parar de terceirizar, isso está acabando com a sua comunicação entre você e Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me tomou e me levou. Veja como Ezequiel é leve. Ezequiel é leve. Leve. Você sente Deus te tocando na hora do culto para tocar em alguém. Você já está debaixo da graça, Novo Testamento, mas fica igual Gideão no Antigo. Se tiver no velo seco, velo molhado. Se o irmão da blusa laranja, da irmã da blusa da laranja, da saia roxa tocar no meu ombro direito, aí você só acredita que é Deus falando quando terceiriza. Eu não sou contra sinais, o problema é que a gente está viciado nisso. E só reconhece
reconhece e identifica quando passa por terceiros. E Deus está dizendo: eu fiz um plano maravilhoso. Para quê? Para eu nunca ter que passar por ninguém quando eu quiser falar com você. Para eu nunca ter que passar por ninguém quando eu quiser chegar em você. Estou falando da sua intimidade, da sua vida, das áreas ressequidas da sua vida. Deus está dizendo: eu não preciso pegar alguém para levar lá, basta eu tomar você, seja leve. Neste culto aqui você já sentiu de abraçar duas pessoas, mas ficou amarrado no banco. Eu vou abraçar e vou falar o quê? Deus não mandou você falar nada, Deus mandou só você abraçar. Mas você fica amarrado dizendo: eu não vou, não sei o que é para fazer. Te falta obediência. E depois tu não sabes por que está perdendo a fé. Porque fé não tem a ver com o que a gente sente, tem a ver com o que a gente sabe. Me diga, onde está a fé em Gênesis 1 na criação do mundo? Quando ele disse: haja luz e houve luz. Quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse está ligado? O que houve ali foi manifestação de palavra, e ela foi o suficiente para executar aquilo que existia no mundo. O autor da carta aos Hebreus vai definir Gênesis 1 dizendo assim: porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Camila, você está dizendo o que então? Que eu não preciso de fé? Não, você só precisa corrigir o lugar da sua fé. De fé você precisa, só que você precisa botar primeiro a palavra, e a palavra vai manifestar a fé. Camila, como eu manifesto a fé? Você ouve a palavra e não sente. Você ouve a palavra e obedece. Camila, sem sentir nada. Sem sentir nada. Com todo respeito, vamos interpretar o texto aqui um pouquinho superficialmente. O que Ezequiel está sentindo? Nada, porque o Senhor veio e o tomou, levou, e o texto diz que o deixou. Chegou em companhia e terminou só com a voz. Chegou junto, mas depois deixou ele lá e ficou só no comando auditivo. Mudou a geografia espiritual dele, colocou ele dentro daquele cenário e o deixou ali, no meio daquela visão, daquele vale cheio de ossos secos. Olha o que ele diz: a mão dele me tomou, me levou e me deixou. Eu acho lindo. Aí a voz do Senhor diz assim: Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? A resposta dele é sincera, porque quem tem uma fé verdadeira nunca dá uma resposta falsa. Olha o que ele diz: Senhor Deus Jeová, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Sobre este vale, eu não sei nada. Eu acho lindo que Ezequiel não faz questão de ostentar seu título profético. Ele não inventa nada na visão. Meu Deus, filho do homem, poderão viver esses ossos? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Espera aí, Jeová, deixa eu fazer uma oração aqui que eu já te digo. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Quando ele diz Senhor Deus Jeová, tu sabes, sabe o que ele está dizendo sobre o vale? Não sei. Sobre esse vale, meu Senhor, eu não sei nada, mas sobre o Senhor. Sobre esse vale não conheço, mas sobre o Senhor. Olha o que Ezequiel está transmitindo diante dessa visão desastrosa. Ele está deixando muito claro. Olha o que ele está dizendo: eu não vou responder nada sobre esse vale. Sabe por quê? Eu não estou sentindo nada desse vale. Eu não sei nada sobre esse vale. Tua mão me pegou e me deixou aqui no meio do nada. Sobre esse vale eu não sei nada. Ele não se obriga a dar uma resposta para ser bonitão para Deus. Ele não se obriga a dar uma resposta para parecer crentão para Deus. Ele não se obriga a dar uma resposta para parecer espiritual para Deus. Ele diz a verdade: eu não sei, sobre esse vale eu não sei nada, mas sobre o Senhor tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei de tudo que tu sabe, tudo que tu quer, o Senhor faz. No Senhor eu confio, no Senhor eu creio, no Senhor eu espero, o Senhor eu obedeço. Seja honesto acerca da sua perspectiva do vale que você está. E Camila, por que o milagre não está acontecendo? Porque você está querendo colocar expectativa no vale, e Deus está dizendo: coloque a tua expectativa na minha palavra. Só que você não sente. Por que não sente? Pelo que eu iniciei aqui na saudação, porque o ambiente não está te comunicando nada. E ambiente é muito importante. Só que quando você está num ambiente que o ambiente só comunica morte, você não sente vida, você só sente morte. Quando você está num ambiente que só comunica dívida, você sente riqueza? Você pega 4 boletos, 2 cartas do SPC e Serasa. É tão terrível o nível da dívida
que eu me lembro quando vinham essas cartas ameaçadoras, cartas de Senaqueribe. Quando eu olhava, eu dizia: rapaz, eles são tão miseráveis com a gente, que eles querem declarar tanto a nossa pobreza, que eles não gastam nem tinta com a gente, já percebeu? Quando tu está em dia, a carta é colorida. Quando tu está na prova, é preto e branco. Não gasta nem tinta com a gente. Você não consegue ver 4 boletos para pagar, um negócio para vencer, carnê do carro para romper. Você não sente riqueza. Você não pega os boletos e diz: eita, que eu vou ficar rica essa semana. Não. Você olha e quanto mais dívida, mais dívida. Quanto mais dor, mais dor. Porque o ambiente tem poder de comunicar o que eu vou sentir. Só que é por isso que ele está dizendo: sobre esse vale eu não estou sentindo nada. Nada que seja vida, nada que seja grande. Mas sobre o Senhor. Em quem está a confiança de Ezequiel, gente? Deus coloca ele no vale, mas ele continua olhando para... Continua ouvindo, continua esperando. Deus está dizendo: não importa o vale que você está, ouça o som da minha, porque a minha ausência não determina, a minha ausência não, meu silêncio não determina a minha ausência. Às vezes você não vai me ver num sinal, às vezes você não vai me ver numa porta aberta, mas se você estiver atento, a minha voz vai te direcionar ao que fazer no meio deste vale. Então ele diz: filho do homem, profetiza. E Ezequiel, Camila, profetizou? Não! Porque ele não sabia o que profetizar. Profeta de verdade não espera de Deus uma revelação inédita e extraordinária para agir. O profeta de verdade, ele é obediente para repetir aquilo que ele já sabe. Quando um profeta é verdadeiro, ele não inventa. Quando o profeta é verdadeiro, ele ouve o que Deus está falando e reproduz, ele repete. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus te trouxe para o ouça para dizer: não precisa esperar uma unção poderosa descer em você, um bálsamo e um óleo escorrer na sua cabeça. Deus está dizendo: eu já coloquei sobre a tua vida esta palavra, eu te dei capacidade para receber esta palavra, você já está de posse dessa palavra. Camila, e o que isso significa? Deus está dizendo: não precisa sentir. Se tu abrir esta palavra e pregar esta palavra, cantar esta palavra, ministrar esta palavra, profetizar esta palavra, ela por si só vai fazer uma grande obra através de você. Não é você que vai usar ela, é ela que vai começar a usar você. Você vai se tornar um instrumento e você vai começar a ver vida. Vida onde tem dívida, vida onde tem vale, vida onde tem dor, vida onde tem enfermidade. E quando isso vai começar a acontecer, Camila, quando eu não esperar sentir para fazer, mas fazer até sem sentir, fazer por obediência, fazer por devoção, fazer por disciplina, fazer para executar a vontade de Deus. Por que nossa vida devocional é defasada? Porque a gente acha que só sente de orar de manhã quando acorda inspirado. Se acordar atribulado, diz: não sei nem o que eu vou falar com Deus. Aí não ora. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: fé verdadeira não sente, fé verdadeira sabe, executa. Profetiza, filho do homem. Oh meu Deus. Profetizei como se me deu ordem. Quem aqui sente debaixo de ordem? Irmão, você sente debaixo de romance, de poesia, de palavra. Agora para ver a cena. Isolado no meio de um vale cheio de ossos sequíssimos. Profetiza, filho do homem. Quando o Senhor disse profetiza, filho do homem, Ezequiel não profetizou nada, ficou parado esperando o restante. Porque ele não sabia o que falar sobre aquele vale, porque do vale ele não esperava, ele não sentia, só morte. Mas o Senhor disse para ele o que ele deveria profetizar. Então o Senhor começou a ministrar a sua palavra. Completa para mim, povo de Deus. O Senhor começou a ministrar a sua. O Senhor começou a ministrar a sua. E à medida que o Senhor ministrava, Ezequiel repetia. Com todo respeito e carinho, você quer espiritualizar demais. E Deus está dizendo: se você repetir o que eu já ensinei, se você continuar aplicando o método que você já conhece, se você continuar orando,
mesmo quando não está sentindo. Se você continuar jejuando, mesmo quando não estiver super espiritual. Se você continuar perdoando, mesmo quando não estiver sentindo de perdoar. Se você continuar sendo guiado pelo que a minha voz diz e não pelo que o seu coração sente. Se você continuar vindo à igreja, mesmo quando estiver desanimado. Se você continuar fazendo suas campanhas de oração, mesmo quando ainda não ver nenhum sinal e nenhuma nuvem. Se você continuar me buscando, mesmo estando com sede. Se você continuar a orar, mesmo quando não se sentir inspirado, então você será despertado e motivado. Motivado pelo quê? Por um ruído. O texto diz que depois que Deus disse para Ezequiel o que ele ia profetizar, ele não esperou sentir para profetizar. O texto é seco, irmão, o osso é seco e o texto também. O texto diz assim: profetizei como se me deu ordem. Não teve língua estranha. Estou trocando para miúdos para a gente entender a aplicação disso para a nossa vida. Não teve arrepio, não teve sonho de revelação, não teve visão, não teve marcha, não teve mão no ombro, não teve nada, irmão, foi no seco. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus também trabalha no seco. Deus também trabalha no seco. Foi no seco. E profetizei como eu senti? Não. E profetizei como se me deu ordem. Eu não avaliei o que Deus me mandou dizer. Eu só executei o que Ele me mandou liberar. Eu não fiquei pensando se fazia sentido o que Ele estava me dizendo. Eu só obedeci enquanto Ele falava. Sabe por quê? Obedecer a Deus é não hesitar diante da sua palavra. Presta atenção. Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda. Obedecer a Deus é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. Isso é obedecer a Deus. Quando você não hesita, você vai ter que aprender a fazer coisas no frio, no seco. Quando Deus vai colocar na tua boca a atmosfera que vai transformar o ambiente, você não pode esperar o ambiente transformar você. Então o que você está dizendo, Camila? Quando Deus te der uma ordem e você estiver debaixo do crivo da palavra, você não pode hesitar, você tem que executar na hora. No frio, Camila, no frio. Deus trouxe gente hoje aqui e está dizendo: tu vai aprender a andar comigo no seco. Não é que você não vai sentir, só que você não vai depender de atmosfera. Porque Deus não quer que você dependa de uma noite para viver a vida. Deus quer que essa noite seja apenas impulso para você viver uma vida inteira na presença dEle. E eu preciso ser honesta. Essa atmosfera enche você, mas não enche tua casa. Não, eu tenho que falar a verdade. Essa atmosfera enche você, mas não enche a tua conta. Essa atmosfera enche você, mas não enche teus negócios. E quem vai encher meus negócios? Você. Por quê? Você está cheio. A gente às vezes vem para a fonte, bebe água e espera que quem ficou em casa seja saciado. E Deus está dizendo: não é assim que funciona não. Você vem aqui, bebe água e faz o quê, Camila? Leva o vaso? Não, vira fonte para poder saciar onde você passar. Não foi isso que Ele disse para a Sunamita em João 4? Olha o que Ele disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do céu interior. E o que Ele disse para ela? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, brota-se-á nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe por que às vezes você vai embora e isso acaba e você não dá continuidade na tua casa? Porque você não faz como ela. O quê? Larga o vaso e vira o recipiente. Se você deixar o vaso hoje nessa beira, ele é manacando rebas. Olha para quem está do teu lado e diga: larga o vaso aí. Inquieta ele ou ele, diga: larga o vaso aí. Pode vir, meu ministro, larga o vaso aí. Por quê? Porque no vaso só cabe um pouco, mas em você cabe tudo. Em você cabe tudo. Se ficar no vaso, vai ter que depender toda vez do ambiente. Se ficar no vaso, vai viver dependendo da atmosfera. Se ficar no vaso, vai continuar no vício da terceirização da tua comunicação com Deus. Mas se vier para você, Camille, como é que eu faço para vir para mim? Eu vou receber a palavra sentindo ou não sentindo. E quando eu chegar em casa, eu não vou precisar de arrepio para profetizar. Eu vou meter o pé na varanda, como eu já fiz muitas vezes nas casas que eu morei, nos apartamentos que Deus já me deu. Eu vou entrando, irmão, e sentindo ou não sentindo, eu fluo do que está dentro de mim. Eu pego azeite da cozinha, eu unjo a minha porta, eu começo a ministrar dentro da minha casa. Daqui a pouco
pouco Deus toma a minha mãe, daqui a pouco Deus toma a minha tia. A gente vai chegando profetizando. Daqui o Bruno, meu motorista no Rio de Janeiro. Bruno já veio comigo a mais de 60 quilômetros de estrada, profetizando em língua estranha o tempo todo, para poder chegar em casa e liberar milagre. Já cheguei em casa, esse aqui sabe, pegando azeite, dizendo: vou te ungir daqui até aqui, porque Deus falou que vai fazer assim, assado. E ninguém sentindo nada, isso no frio. Ele largando o prato de comida, minha tia secando a mão de lavar a louça, e a gente impondo a atmosfera, e a gente impondo a obediência, e a gente impondo a palavra. Vem chegando aqui, vai eu marchando sozinha em casa. Já peguei minha menorá em ato profético, fui marchando, já recebi visita no frio, no seco, e disse: levanta da cadeira, mãe, pega ali o óleo. Peguei o óleo, ungi, derramei, e a palavra vai sendo ministrada. Aí daqui a pouco você ouve o barulho, daqui a pouco você começa a ouvir o ruído. Mas qual é o nosso problema? A gente quer ouvir o ruído para obedecer. Deus está dizendo: não, primeiro você executa. Como? Olha de novo para ele e diga: no seco. Vai que ele vai entender. Diga: no seco. Diga: no frio. No vale. Diga: no osso. Na obediência, no seco. Vai no seco. Irmão, quem espera ouvir ruído morre no vale. Morre no vale tendo a palavra. Morre no vale tendo a chave. Morre no vale conhecendo a porta. Por que você vê gente que você olha e você diz: tem projeção, dá para ir, é inteligente, é de Deus, mas não rompe, não vai, porque ele espera o ruído. Deus está dizendo: no dia que você aprender a me obedecer no seco, no frio. Ai, Camila, mas é porque eu queria sentir um arrepio. Como diz meu marido, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio, irmão. Tem gente aqui, ó, que está espiritualizando sua decisão de fé. Vem à igreja, participa dos cultos. Deus está falando comigo que até dízimo você dá, mas na hora de fazer uma aliança com Ele no altar, você diz: não, isso não, porque eu tenho umas coisas para resolver, Camila, e depois que eu resolver eu vou. Ou então você diz assim: não, é porque eu venho no culto, eu sou uma bênção, mas eu ainda não senti de entregar minha vida para Deus. Isso é engano do teu coração. Salvação não é sentimento, é decisão. Não, Camila, mas é que eu ainda não sou crente. Não, tu não é crente? Tu é crente. Vou te provar que tu é crente. Uma hora dessa tu na casa de Deus e ainda está sentado dizendo assim: nossa, como Deus está falando comigo hoje. Tu é crente. Não, Camila, eu não sou crente. Não, tu é. Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E ainda é fervoroso e diz: há poder no sangue de Jesus. Tu é crente. E é do fogo, é do manto, é do poder. Não, Camila, é porque eu conheço as experiências dos meus amigos, e todo mundo foi chorando, sentiu isso, sentiu aquilo. A pergunta é: crê que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que Ele foi enviado ao mundo para te redimir dos seus pecados no plano da salvação? Camila, eu creio. Crê que Ele em breve voltará? Camila, eu creio tanto que dessa parte eu tenho até medo. Então tu é crente. A pergunta é: por que você não é salvo? Por que você não tem alegria da salvação? E eu vou lhe dizer: porque nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. E qual é a diferença? A diferença está no que Jesus disse quando disse assim. Presta atenção, eu disse o que Jesus disse. Quem disse? Quem disse? Está acima da religião, está acima do padre, está acima do pastor, está acima da igreja evangélica, está acima da denominação, está acima da igreja católica, está acima da religião. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: mas aquele
aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também será envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Olha o que Jesus está dizendo. A maioria das pessoas que me amam de coração e que querem estar ao meu lado, não são salvas, não porque não me amam, não porque não creem, porque elas me amam, elas creem. Elas só não estão salvas porque elas sentem vergonha. Vergonha de pegar um corredor e parar no altar. Vergonha de vir pra cá mesmo sem ser casado. Porque tem gente que diz assim: não, Camila, pra mim servir a Deus é coisa séria. Ó, você não sabendo servir no seco. Pra mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou arrumar minha vida. Depois que eu arrumar minha vida, aí eu tomo minha decisão ao lado de Jesus. Aí você sai e tenta arrumar a vida, mas não consegue. Não é porque não quer, é porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aí você diz assim: Camila, eu até queria ir, mas é que eu tenho uma situação aí, tico-tico no fubá. E eu sempre digo: vem você, o tico-tico e o fubá. Vem todo mundo. Camila, mas é que minha vida tá um rolo. Vem você, traz a pipa, o cerol e a rabiola. Vem com tudo. Esses dias eu estava pregando lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e o pastor riu quando eu disse algo, mas no final ele creu. Porque eu disse assim: vai ver, você está aqui, está carregando um bagulho no bolso, né? Uma droga. E você pensa: não, eu não posso chegar perto do altar de Deus carregando isso. Primeiro eu vou resolver isso aqui, depois eu vou. E eu disse: se você está me ouvindo agora, vem você, o bagulho. E se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Aí veio, o rapaz deixou uma trouxinha de cocaína em cima do púlpito. Porque Jesus não disse: se arrume, vem. Falando sério? Aí, ó, Eduardo acabou de me dizer que teve notícia que esse que largou a trouxinha batizou semana passada. Diga aleluia! Não espiritualiza, meu filho, executa. Sabe qual é o nosso problema? Querer levar a terra para o céu. Querer levar a terra para o céu. Se eu sentir, se assim, se assado, esse é o nosso problema. Querer levar a terra para o céu. Responda aí para mim, qual é o nosso problema? Querer levar a terra pro? Querer levar a terra pro? Mas não foi isso que Jesus mandou. O que ele ensinou quando deu a oração do Pai Nosso foi: Pai Nosso que está no céu, seja feita a tua vontade. Venha a nós. Quem está entendendo? Venha a nós. Deus está dizendo: eu não quero que a terra suba, eu quero que o céu desça. E para isso acontecer, você precisa executar a minha palavra. Quando, Camila, eu quero colocar a terra no céu? Quando eu gasto tempo espiritualizando o que eu tinha que estar executando. Quando, Camila, eu trago o céu para a terra? Quando eu obedeço primeiro para sentir depois. Por que tem gente que não consegue perdoar o seu irmão? Ah, porque só perdoa o seu sentir. Tu é um desobediente. Tu perdoa primeiro e sente depois. Ah, Camila, mas foi fulano que me ofendeu. Pois é, dele Deus não espera nada, mas de você Deus está esperando uma atitude coerente com a Bíblia que você carrega. Então não é sobre sentir, é sobre obedecer. Agora, se você obedecer no seco, olha de novo para o teu irmão, que eu sei que ele já entendeu. Diga: se você obedecer no seco, vai ouvir ruído. Vai ouvir ruído. Pastor Eduardo aqui falou do homem que precisou subir para ver o sinal. Olhe para o texto e veja quantas vezes Eliseu mandou o moço subir. Ele subia, descia e não tinha. Subia, descia e não tinha. Subia, descia e não tinha. Ele continuava obedecendo mesmo quando o sinal não aparecia. Ele continuava obedecendo mesmo quando a abundante chuva não vinha. Ele continuava obedecendo mesmo quando não havia sinal no céu. Deus está dizendo: obedece primeiro que eu mexo nesse vale depois. Obedece! Mas obedece no seco. Não espera. Não espera. Não hesita. Lembra do que você ouviu hoje aqui? Tem gente aqui que Deus ungiu a mão com unção de cura. Você carrega uma unção de cura física. Derrebando o reminho. Ele vira calabara sérgia. Unção física. Você vê gente enferma, teu coração queima, tua mão pinga, teu coração acelera. Tua vontade é fazer o que você aprendeu nos tempos bíblicos: ir lá, ministrar, tocar, levantar, erguer. Mas por que você não faz? Porque você gasta tempo entre a visão e o lugar e diz assim: Senhor, me unge. Coisa
apareça o sinal que você tem que ir. Gente, tudo que Jesus fez foi para a gente não depender de sinal. Ele não disse, esperem um sinal e vão. Não, ele disse, ide, pregai. Ele não disse, sintam, ele disse, toquem. Aí você gasta tempo espiritualizando para dar uma de que é super crente. Hoje tu vai confessar a tua incredulidade e diz, Senhor, se o Senhor me ungiu, o Senhor disse, ungir? Tu tem tanto azeite que transborda, tu não precisa de unção, tá te faltando é coragem. Pra quê? Pra ir lá e meter a mão e executar e derramar e fazer e profetizar. Aí fica aí no lugar. Não, Camila, sabe o que é? Meu problema é coisa séria, que eu ainda não sou casada. Eu tô pedindo tua certidão, tô pedindo tua decisão. Você decide primeiro e Deus arruma depois. Eu não vim bonitinha assim não. Samba canção, barriga de fora, camisete do piu-piu e tênis. Foi assim que eu vim. E eu dizia assim pro Senhor, Senhor, quando eu largar o baile eu vou pro Senhor. Quando eu largar o baile, que eu gostava de baile, quando eu largar o baile eu vou pro Senhor. E o Senhor um dia me disse assim, quando você vier pra mim você larga o baile. Aí nesse dia eu tinha ido com a roupa do baile pro culto. E você acha que você é difícil. Eu tinha ido com a roupa do baile pro culto, barriga de fora, perna de fora, tudo de fora, sovaco de fora. Porque aquele dia tinha um evento especial. E eu disse assim, quando o culto acabar, olha a mente, quando o culto acabar eu vou direto pro... Eu sentia Deus, eu chorava. Mas cadê a decisão? Na hora da decisão espiritualiza, no tempo de Deus, quando Deus quiser. Só que nesse dia eu entendi, é decisão. Fui para Cristo e não fui confiando em mim, fui confiando em Cristo. Eu disse assim, eu tô indo pelo que a tua palavra diz. Porque se deixar por minha conta, amanhã eu tô no baile de novo. Irmão, no dia que eu fui pro altar, tô tentando voltar pro baile até hoje. Tô brincando, mas só para você entender, sabe o que isso significa? Ninguém chegou para mim e disse assim, tá proibido. Não foi assim. Só que Jesus encheu minha vida de tal forma que eu não tive mais tempo para isso, nem quero. Minha vida hoje é outra, tá entendendo? Só que enquanto você gastar tempo espiritualizando o que você deveria estar executando, tua casa vai perecendo, porque você prefere botar a terra no céu. E Deus está dizendo, o que eu quero é trazer o céu. Só que isso só vai acontecer quando você aprender a me obedecer no seco, na obediência. Minha mãe dizia assim para mim, vai lavar a louça. Sabe quando eu senti de lavar a louça? Nunca. Ela dizia, vai lavar o banheiro. Sabe quando eu senti de lavar o banheiro? Nunca. Eu e Eduardo sempre trabalhamos muito, porque a gente casou novinho. Aonde ele entrava no trabalho, ele me botava para trabalhar. E aonde eu entrava, ele trabalhava. Tinha emprego que a gente tinha que levantar 4 horas da manhã. Você sabe quando que eu senti de levantar 4 horas da manhã? Nunca, gente, até hoje. Nunca eu senti, maravilha, hoje tô sentindo de ir trabalhar às 4 da manhã. Você não sente, por que você faz? Decisão. Você sabe que é o melhor para tua casa ter um banheiro limpo. Você sabe que é o melhor para tua casa ter uma louça lavada. Você sabe que é o melhor para as tuas finanças ter uma vida que envolva trabalho. Ninguém aqui, eu vou falar. Ninguém aqui liga pro chefe e diz assim, ô chefe, hoje eu não tô sentindo de ir não, tá? Não, você vai com cólica, vai com TPM, vai com encravada, vai com remédio, vai de tudo que é jeito. Não vai ou não vai? Mas quando é na casa de Deus, manda avisar pro pastor que hoje eu não tô bem. Você quer espiritualizar o que deveria executar. Aí quer ter ruído no vale? Não vai ter. Mas Deus está dizendo, no dia que você aprender a me obedecer no seco. O que é isso? Botou no coração que vai fazer devocional? Sentindo ou não sentindo, dobra o joelho. Deus, estou aqui. Não tenho a menor ideia do que eu vou falar, mas eu vim aqui. Eu vou ficar aqui nem que seja uns 15 minutos. Senhor, estou aqui. Amo o Senhor. Senhor, não valho nada, mas eu vim. Jesus, eu estou com a vida aí toda torta, o Senhor sabe, mas assim, não tem nada em mim que queira fazer mais do que te servir. Camila, eu não tenho tempo, vai no banheiro lá do teu trabalho. Vai no banheiro lá do teu trabalho. Eu orava em cima da privada do meu trabalho. Eu dizia, Senhor, me perdoa, porque isso aqui é uma privada.
Mas hoje eu quero constituir na minha vida um altar diante de Ti. Recebe a minha oração. Me visita aqui nesse banheiro, Senhor. Olha aí as minhas pendências, Senhor. Olha aí a Tua promessa. Veja quais são as orações que foram respondidas na Bíblia. Rapidamente, não foram as orações que oravam o que sentiam, foram as orações que oravam o que Deus falava. Como é que Moisés convence a Deus a não destruir o povo que Deus estava decidido a destruir no deserto? Deus chega para Moisés, olha para mim. Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou destruir o teu povo. E ele diz: meu povo não, teu povo. Porque quando tu apareceste para mim naquela sarça ardente, tu não disseste vá libertar o teu povo, tu disseste vá libertar o meu povo. O povo é teu. Não importa, então eu vou destruir este povo e nós vamos começar uma nova linhagem a partir de você. Aí olha Moisés trazendo para Deus só o que o próprio Deus falou e não o que ele sentia. Ele não disse por favor eu amo o povo, ele não disse por favor não destrói, não. Aí Deus diz assim: então tá bom, o povo é meu, estou parafraseando, o povo é meu, então nós vamos começar uma nova linhagem de você. E ele diz: e como vai ficar o que tu disseste a Abraão? Deus protelou num tiro de 40 anos e não consumiu na sua ira o povo naquela hora, porque Moisés não orava o que sentia, orava o que Deus dizia. Olha o termo, porque tu disseste, porque tu disseste, porque tu. Ele não dizia eu sinto, ele dizia porque tu disseste. Deus não tem obrigação nenhuma com o que eu sinto, mas tem comprometimento total com a sua palavra. Só que a gente quer sentir. E a gente já sentiu tanto de Deus hoje aqui, tanto. Só que Deus está te habilitando para pegar tudo o que você sentiu e produzir nos vales que você vai atravessar depois desta noite. Áreas que você já conhece, terras que não prosperam, coisas que você ainda não viu transformação. Deus está dizendo: você vai voltar lá. A minha mão vai te levar àquelas casas, àquelas pessoas. A minha mão vai te levar a lugares onde os mortos estão ali. E não se assuste em não ver resultado imediato enquanto profetiza. Olha a cena de Ezequiel e eu encerro aqui. Enquanto ele profetiza, vem carne, vem nervo, espírito, a execução da profecia está se cumprindo. Só que a visão é cada vez pior. Olhe para mim e entenda isso. O que é pior? Ver um vale cheio de ossos ou ver um vale cheio de mortos? Pense. Você ficaria mais assustado em ver só osso seco ou em ver um monte de gente morta um por cima do outro? Responda para mim, gente. O que dá mais medo? O osso ou o morto? O osso ou o morto? O morto. Você vê uma caveira, um troço, tá na ossada, tá seco. Vê um morto, é outro sentimento. Então vou perguntar pela última vez: o que dá mais medo, o osso ou o morto? À medida que ele profetizava, o que era osso virou morto. E ele continuou. É por isso que a fé não vem, mas vem pelo ouça. À medida que você profetizar, você vai ver que coisas que já eram ruins parecem que vão ficar. Continue profetizando. Continue profetizando. Por mais assustador que o cenário vai ficando. Camila, eu orei por esse filho, ele bebia menos, agora ele está bebendo mais. Continue profetizando. Continue profetizando. Camila, eu orava por esse marido, ele fazia tal coisa, agora ele está fazendo tal coisa, mais tal coisa. Deus está dizendo: não importe o quanto o cenário pareça pior, continue profetizando, continue profetizando. E então o Senhor vai dar a ele uma última ordem. Agora profetiza espírito de vida. E ele diz: profetizei como se me deu ordem. Agora preste atenção. Deus não mandou ele mandar o exército ficar de pé. À medida que a vida entrou no vale, o exército se levantou sozinho. Deus está dizendo: se você aprender a profetizar quando eu mandar, mesmo quando você não sentir, você vai ver gente fazendo coisas que você não mandou. Mas é a palavra de Deus em movimento. Sabe o que é isso? Ele não disse vai ficar de pé, ele não disse levantem-se. À medida que a vida entrava, os ossos que estavam revestidos de carne e a carne que agora estava revestida de vida ficava de pé. À medida que você profetiza, algumas coisas que não estão boas parecem que vão ficar piores. Continue profetizando.
E no final, Camila, quando você se cansar, não vai precisar falar mais nada. Por quê? Porque a palavra já foi liberada e quem tiver que se erguer vai levantar-se sozinho. Você é profeta. Você é profeta. Porque profeta não é só quem diz o oculto, mas é quem pratica o revelado. Você é profeta. Fique de pé do teu lugar agora em nome de Jesus. Oh Espírito, meu Deus, olha para quem está do teu lado e diga: vai ser no seco. Se você aguentar a fazer sem sentir, mas a fazer até sentir, você vai ver o que Deus vai fazer. Camila, vai ver, você está aqui e está dizendo assim: não dei glória ainda porque eu estou esperando sentir. Eu entendo, não concordo, mas eu entendo. Mas tem outros que já estão glorificando desde o caminho, no carro, no Uber. Tem gente que já está glorificando desde ontem. Aí ele chega aqui na igreja, do nada começa: glória a Deus, aleluia. O culto nem começou. Eu vi gente assim aqui. Eu passei aqui pela frente, cheguei mais cedo e vi gente assim, aleluia. Oh Deus, outros chorando. Tinha gente já profetizando. Eu vi. Esses aí não são aqueles que sentem para dar glória, mas glorificam até sentir. Porque suas demandas são tão urgentes que eles não podem esperar sentir para fazer, mas eles têm que fazer até sentir. Isso é obediência. Diga comigo: a fé não sente. Diga: a fé sabe. Olha para mim, pare hoje de espiritualizar o que você tem que executar. Pare de tentar jogar a terra para o céu e comece a trazer o céu. Como é que se faz isso? Com obediência. Você quer ver? Depois da morte de João Batista, Jesus disse assim: portanto agora o reino do céu será tomado no seco. A força, obediência, não tem vento, não tem sopro. Profeticamente ministramos essas palavras, mas a vida de verdade que você leva acontece no seco. Acontece no ônibus que você pega para trabalhar. A vida de verdade acontece na hora que você levanta da tua cama. A vida de verdade acontece quando você está cozinhando. A vida de verdade acontece quando você está servindo. A vida de verdade acontece quando você está trabalhando. A vida de verdade acontece quando você está na fila do banco. Isso aqui é apenas 10% da representatividade da nossa vida. Aprende a fazer no seco. Eu quero glorificar a Deus, porque desde a hora que você chegou até a hora que você está aqui, e o nível de disposição, porque isso também conta, que você está demonstrando diante de tudo que você ouviu. Eu vejo em você um espírito pronto para agir no seco, para voltar para casa, e independente da tentação e da incredulidade que alguém te cerque, você está pronto para contagiar o ambiente onde você está. Você vai profetizar e não vai mais hesitar. Você não vai mais hesitar. Quer ver milagres? Não hesite. Deus te deu uma direção dentro do mercado, não pergunte se é dele, vai lá e execute. Deus te deu um nome, não espere conhecer essa pessoa, ore por ela, mesmo que você não saiba quem ela é. Deus te acordou com um artista na cabeça. Pensa, não precisa ouvir uma música dele. Dobra o joelho e clame pela vida dele, pela família dele. Deus te
que falou sobre algo da nação, não precisa esperar um sinal na televisão. Dobre o joelho e comece a repreender as tragédias, comece a repreender as moléstias. Deus liberou uma palavra sobre a sua nação. Você não precisa de um púlpito nem de um microfone. Ouvi isso do pastor Eduardo uma vez, nunca mais esqueci. Você não é pregador quando tem um convite, você é pregador quando Deus te entrega uma mensagem. Abre o teu Instagram e profetize. Profetize. Nunca espere que as pessoas sintam aquilo que só você pode fazê-las sentir. Vou te explicar. Nunca espere que o ambiente que Deus te chamou para transformar coopere com você. Nunca espere que o ambiente que Deus te chamou para transformar coopere com você. Por quê? Porque é você que foi chamado para cooperar com Ele, para transformá-lo. E quando coisas assim acontecem, você tem que fazer como Ezequiel. Como, Camila? Profetizar no seco. Amém?